Falar esse que você tava lendo lá, que eu tava te acompanhando lá, como que chama ele? É de passar, César? Me deu curiosidade de ler esse livro. Eu não terminei ele. Uhum. Hoje eu termino de postar a última parte, porque geralmente lá eu posto até 50%, porque a minha intenção é deixar o leitor curioso pra ir baixar. Eu ia te falar, o que você postou, eu fiquei curioso. Falei, agora eu quero saber dessa história. Não, que teve de gente me respondendo que precisa saber. Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E hoje é o nosso 44º episódio, é o quarto episódio da nossa terceira temporada. E a nossa segunda temporada, eu já tô aqui fazendo um resumão da segunda temporada, comentando cada episódio que passou aqui com os nossos convidados, tudo aquilo que a gente aprende. A gente tá aqui passando um pouquinho para cada um de vocês. Quero pedir a você que não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Tá vendo que o nosso canal tá tendo algum conteúdo relevante para você, que você possa partilhar com seus amigos ou com a sua família aí, tá bom? E a nossa convidada de hoje, a gente vai ter um tema muito legal, coisa que eu gosto de conversar, que a nossa convidada é especialista em livros, gente. Muito bom demais. A nossa convidada de hoje, ela é fundadora do Entre Livros e Filho, tem uma página no Instagram há mais de 7 anos dedicado somente a livros. Eu estou aqui hoje com a Vanessa Bugliano. Vanessa, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Ô, Vanessa, você assiste o nosso programa? Assisto. E você sabe que esse momento é o momento da Vivimar Alimentos, né? É com muito prazer que a gente apresentei os nossos convidados, com muito carinho. Saber que a gente vai fazer parte lá da sua janta, do seu almoço com a sua família. Essa aqui é a coxa sobrecoxa desossada recheada. Conheço. Conhece, né? Gosto. Esse aqui é o filé de coxa, prontinho para assar também. E essa aqui é a linguiça toscana gourmet. Ai, delícia. Certinho? Obrigado. Eu que agradeço. Vanessa, o que te deu na cabeça de você montar a página? Marcelo, a leitura sempre fez parte da minha vida, desde criança, adolescente, depois lá pelos 20, 21 anos, a vida foi ficando mais séria, as responsabilidades foram aumentando, eu deixei a leitura de lado. Deixou de lado um Deixei, tempo? fiquei uns bons anos aí sem ler nada, né? Comecei a trabalhar, a vida foi mudando, a leitura sumiu. E aí, depois de acho que uns 10, 15 anos, mais ou menos. Nossa, Vanessa, sério? Demorou isso tudo? Sério, tudo isso. Eu estava de férias e entediada, e falei, vou procurar alguma coisa para ler. E comecei a ler de novo, aquela paixão, aquele amor, voltou com tudo. E aí, falei, dessa vez é para nunca mais eu vou abandonar. E aí comecei. Só que eu não tinha, no meu círculo de amizade, não tinha quem ler. E eu queria falar sobre os livros que eu lia, mas eu não tinha com quem conversar. Ai, que... E aí eu seguia muita gente no Instagram, né? De perfil que falava de livro. Falei, quer saber? Eu vou criar. E aí criei. Cheguei lá nesse Instagram sem saber nada. Eu não sabia nem postar um stories. O que eu queria era ler e conversar com alguém. Você queria alguém para conversar, trocar ideia. Com alguém. Que legal. E aí criei a página meio perdida. Demorei um tempo lá para entender o que eu tinha que fazer para chegar nas pessoas, né? E aí aos poucos as coisas foram acontecendo. Fui conhecendo gente, fiz muitas amizades com autores, com leitores, e aí a página foi crescendo aos poucos. Ô, Vanessa, mas e o que foi o primeiro livro que você leu depois desses 10, 15 anos aí? Como Eu Era Antes de Você. Quem que é o autor? É da Jojo Moyes. É um livro tristíssimo. Na verdade, eu assisti o filme e aí eu estava muito por fora dessa questão de livros e aí descobri que tinha continuação. E aí eu falei, eu vou assistir, porque o final é terrível, né, de triste. Eu falei, vou ler essa continuação e a partir daí foi o que me trouxe de volta. E quando você abriu a página no Instagram, você esperava, assim, no começo ter alguém para partilhar? Não, como que... Eu criei, assim, no impulso. No impulso, no desejo de querer conversar com alguém. De querer conversar. E aí não imaginava. A primeira pessoa que eu fiz amizade, tenho amizade com ela até hoje, é uma moça lá do Rio de Janeiro,
O ano passado eu fui para Bienal lá no Rio de Janeiro, fiquei na casa dela. Que Foi a legal. primeira amizade que eu fiz. Então não esperava, jamais. E aí as amizades foi acontecendo. As pessoas gostam de falar, né? Ixi, Quando é um uhum, assunto que a gente gosta, a gente uhum. pega amizade com facilidade. É E verdade. aí as pessoas vai surgindo, você vai conversando, quando vê, você já E tem. essas viagens que você faz? Você faz uma por ano? Duas? Como que é que A funciona? Bienal acontece uma vez O no pessoal que te ano. convida hoje. Sim, Sim, é é. porque hoje virou um segundo Que trabalho, legal. né? Aham, Eu ganho para aham. ler, fora o que eu leio por prazer Uhum. mesmo. Então eu ganho. A Bienal é um dos maiores eventos, né, de livros da América Latina, É uma vez por ano? uma vez por ano. Uma Uhum, vez é no Rio e uhum. um ano é em São Paulo. Faz quanto tempo que você já tá indo? Eu fui duas vezes Duas só na vezes. Bienal. Eu Uhum. fui uma em São Paulo e o ano passado eu fui no Rio, porque é complicado, né? A gente organizar tudo para ir, você tem um gasto também, né, Uhum. para ir, mas o ano que vem eu vou na do Rio. E quem que é? É o autores novos? Como é que é esse pessoal quando vocês vão nesse lugar assim? Autores do mundo Do momento. inteiro, do É, né? Brasil inteiro, os leitores do Brasil inteiro, vem gente de todo quanto é lugar. Geralmente as editoras, eles trazem os autores de maiores sucessos, dos livros mais vendidos, Uhum. para fazer uma sessão de autógrafo. Aí eles abrem liberam no site para poder conseguir a senha, você tem que amanhecer lá no site É para assim. conseguir a senha para você participar da sessão de autógrafo, que é muito concorrido, principalmente se for um autor muito conhecido, que a gente gosta, esgota em Que minutos. coisa, né? Então vai gente de tudo quanto é lugar. Qual que é o ramo, o estilo que você mais gosta de ler, que vocês lêem? O que que é? O que eu mais leio é romance Romance. e suspense. Eu gosto muito de Suspense. suspense, investigação, Uhum. thriller, essas coisas, eu gosto demais. Você já leu aquele do Jô Soares lá, não? Não, Aquela, desse não. esse não te cativa, não? Nunca viu? Muito não. Não, é. Ah, ah. Quanto tempo você demora para ler um livro, assim? Depende, Uhum. mas assim, no mês eu leio em média de 10 a 15 livros Nossa, no quase dois mês. por. Aí tudo depende, assim, do tanto de compromisso que eu tenho naquele mês, do Uhum. tamanho, do tanto de página que tem o Uhum. livro, aí tudo depende. Mas, por exemplo, final de semana, um livro inteiro eu leio, tranquilo. Daí umas 200, 300 páginas eu leio tranquilo. Se eu ficar em casa, né, não Uhum. tiver nada que ir em nenhum lugar, eu leio tranquilo. E é prazeroso para você, assim, né? Ai, nossa, eu É. amo demais. É um prazer, assim, que você dá uma aliviada, Uhum. né? Você alivia a mente. Alivia porque parece que ele se some, né? Somo. É, o tempo não E- pa, o tempo para, né? Voa, É. voa, só que a E gente nem é. percebe, né? E a gente aprende muito também, né? Então, quando eu vejo, eu já tô terminando. Que é o trabalho que você faz no seu Instagram? Você lê e faz resumo? Como que é que se envolve? Então, eu faço vários trabalhos diferentes lá. Eu Ah, que legal. trabalho com Fala. vários autores, já trabalhei com autores do mundo inteiro, não Uhum. só do Brasil. O básico, eu leio, eles me pagam para ler o livro e fazer a divulgação. Aí eu faço um resumo da história, do que eu achei, posto trechos que mais me Que marcaram, legal. alguns motivos para tentar convencer a pessoa a ler. A gente, Uhum. nossa, tem vários tipos de coisas que você pode fazer para tentar convencer o leitor, porque hoje em dia você tem que ter uma criatividade assim afiada, Tem. né, para estar sempre trazendo coisa nova e para manter os seus seguidores ali. Então, Uhum. são vários tipos de trabalhos. Você acha que o seu seguidor, 100% deles não digo apreciador, eles vivem a leitura? Ah, sim. Sim. Sim, Você, é muito grande esse universo. né? Nossa, muito grande. É que às vezes quem está de fora não imagina. Uhum. Mesmo eu, quando eu voltei a ler, eu não imaginava que seria um universo tão grande, tão Uhum. gigantesco. Mas quando você começa a conviver ali, você vê que lê muito. Ainda é pouco. O Brasil é pouca Uhum. leitura, mas é muita gente. Muita gente que gosta, assim. A gente conversa muito com o seguidor, que às vezes não comenta lá nos posts que a gente faz, Uhum. mas conversa muito no privado, né? Pede dica ou conversa sobre o que eu postei. Então é onde as amizades vai surgindo. Mas eu tenho quase 16 mil Olha que seguidores. legal. É muita gente, porque E quem me segue é é cem por porque cento que é gosta mesmo. interesse na leitura. Uhum. O Na que você leitura. acha? Qual o motivo do brasileiro não ter. Você tem uma opinião sobre isso? Não ter muito apto à leitura? Eu acho que falta incentivo,
né? Eu acho que o incentivo, por mais é o que a gente estava falando mais cedo da questão da escola, daquelas leituras obrigatórias. Eu acho que teria que mudar a forma de incentivar, porque você tem que tentar criar o hábito desde criança. A gente tem que incentivar. Eu acho que isso teria que ter um projeto melhor nas escolas para incentivar. Porque eu acho que começa ali e em casa também, né? Em casa. Muitos pais não têm o hábito de ler. Eu não tive pais que liam. Eu aprendi com uma amiga que estudava comigo na época, que gostava de ler. Que ano? Quantos anos você tinha? Vixe, criança. 10, 12 anos. E aí, na época, a gente passava a tarde na biblioteca municipal lá, ficava a tarde inteira, a gente lia muito. Então, meio que eu aprendi a gostar com ela, né? Então, acho que teria que mudar esse incentivo aí. Tirar um pouco a obrigação da prova, né? E mostrar o lado porque esses clássicos, para te falar a verdade, eles não são fáceis de ler. Não, a escrita não são, é muito difícil. E aí, você dá um livro com uma escrita dessa para uma criança. Um cortiço, igual quando a rapaz. É terrível, é bom, é um livro bom, mas a escrita é muito difícil de entender. E aí você dá para uma criança lá de 12, 13 anos, ela não vai ter interesse de ler. Aí a primeira impressão dela é que a leitura já não é legal, né? Não é legal. Por exemplo, meu filho, ele vai fazer 12 anos agora. Ele gosta de mangá, de fantasia. Na escola tem o projeto que eles leem os livros, faz a prova, então ele tem que ler, não tem como. Mas eu vejo assim, ele lê porque ele tem que ler. Mas o que ele gosta mesmo é outra coisa. Então, eu acho que deveria tentar incluir essas coisas mais da atualidade para tentar aprender a criança. Né? Qual foi o livro? Deve ser difícil, igual perguntar para mim que música que prefere. Mas o livro que te surpreendeu, que você esperava alguma coisa, você falou que você gosta de suspense? Gosto muito de suspense. E esses suspense de hoje, eles fazem a gente, surpreende a gente? Tem uns autores muito bons, viu, Marcelo, que surpreende. Tem de uma editora até que eu sou parceira, que é o Charles Donleia. Todos os livros dele eu indico assim, de olhos fechados, porque ele sempre faz a gente de trouxa. Você acha que vai para um lado? Que vai para um lado, acha que até que já desvendou quem é o assassino, o mistério, e aí você vira a página e você fala, nossa, fui enganado. Então tem isso é legal. Porque você lê já sabendo o desfecho ali, ou quem que é, não tem muita graça, né? Eu não sou fã disso, eu gosto de ser surpreendida. Você é da época que Quem Matou Odete Reutemann, você lembra da novela? Lembro. Parou o país, né? Parou o país. Todo mundo dava um chute, falava, aquela também, eu não lembro aquela última novela que eu li, que eu assisti também faz muitos anos. Que tinha aquelas duas que cantavam música sertaneja. Eu lembro, eu sei quem que é, mas não lembro o nome. Faz muito tempo que eu não assisto televisão, mas eu sei quem que é. Então tem livro assim que te surpreende até hoje. Tem muito, e não só de suspense também não, até um livro de romance às vezes surpreende. Tem uns livros assim com viagem no tempo, da pessoa voltar para o passado ou ir para o futuro. Tem uns livros assim que surpreende muito, porque ele te faz pensar. Ele te faz colocar no lugar daquele personagem, porque são temas muito reais, coisas da atualidade, coisas que faz parte da sua vida, então é fácil se identificar. Então você reflete muito com isso, né? Então tem muitos livros e autores que surpreendem. Lá então você é romance, suspense, o que mais? Terror, leio fantasia. O terror eu não leio muito, assim, eu leio, como se diz assim, de pouquinho durante o dia, porque eu sou medrosa. Tem uns que dá. O primeiro terror que eu li chama Vozes do Joelma, que é um livro baseado no edifício Joelma, que pegou fogo em São Paulo. Gente, aquele livro ficou marcado, porque 4 autores nacionais reuniram e escreveram 4 contos em cima das histórias que rondam o acontecimento. E é terror. Eu fiquei com medo. Tanto é que eu comecei a ler e tive que parar e ler só durante o dia. Porque eu falei assim, não é pra mim. Mas só que assim, é interessante de ler. É um livro que me marcou e quando me pede assim uma indicação de terror, é ele que eu indico. Que legal. Ô, Vanessa, história, essas coisas em biografia, como é que você... Biografia eu leio muito, muito raro. Você não tem, assim, não gosta muito? Não, eu já até trabalhei com alguns autores, já... Mas se eu falar assim, eu vou pegar esse aqui para ler, não, muito difícil.
Eu gosto de ter um enredo ali, uma história para mim criar na minha cabeça e criando as teorias ali. Muito raro eu ler biografia. Você não pensa em escrever? Todo mundo me pergunta É, isso, mas por enquanto mas não. você não escreve nada? Não, só os posts mesmo, as resenhas e só. Não penso em escrever não, só se mudar, né? Hum. Daqui para frente, mas por enquanto não. Essa parceria, como que funciona a parceria que você tem com a editora que você falou? Eu tenho com várias Ah, com editoras. Já várias, que fui legal. parceira de editoras enormes do Brasil. E aí agora no último ano eu dei uma desacelerada porque estava difícil de conciliar muito. Por quê? O que que é que eles exigem um pouco, assim, que você tem? Qual que é o trabalho? Você se inscreve, aí Uhum. lá eles fazem uma seleção. Geralmente é de 1.000 a 5.000 pessoas participando Nossa. dessa seleção. Uhum. Eles escolhem um tanto e eles te mandam um livro, o lançamento, aí você lê e vai divulgar ele. Você vai fazer todo um trabalho de divulgação. Eles não exigem nada assim que Uhum. seja impossível, mas eu dei uma desacelerada porque estava muito difícil de conciliar e muita editora e muita coisa para dar conta. E falei, não, aí eu não estou conseguindo ler o que eu quero mesmo. Então eu Uhum. dei uma desacelerada. Mas eles costumam enviar o lançamento antes, né, pra gente, a gente lê e faz o trabalho de divulgação. Que legal. O que que você tá lendo agora? Que eu vi os Agora, seus posts aí, tava vendo o aquele, negócio de um aquele padre. romance proibido. Que é? Pois é, então aquele lá, uma autora me contratou, ela costuma escrever só livros, assim, com temas bem diferentes. Eu Aham. gosto de ler os livros dela, porque ela pega umas coisas meio Como que ela impossível. chama? Ela chama Andréa Jamaro. É famosa do meio? Como Ela, que é? ela É. já tem vários livros, já Uhum. trabalhei com ela várias vezes, né? Uhum. Sempre que ela lança, a gente fecha aí um pacote para divulgar. E Legal. eu gosto de ler os livros dela porque ela pega uns temas meio absurdos Uhum. e desenvolve a história em cima daquilo ali. Esse que eu tô lendo é uma garota de programa Uhum. que foi contratada para seduzir um padre. Mas aí tem toda uma questão aí por trás do motivo dele ser padre. Eu não terminei de ler ainda, mas eu acredito Uhum. que ele não tinha vocação. Ele entrou para o sacerdócio por alguma coisa que aconteceu no passado e o pai precisa que ele se case. O pai O dele. pai dele, porque Ah, ele precisa se casar, porque senão o pai vai perder toda a herança. É um testamento que o ah. avô deixou, que se ele Então não foi o pai que contratou a o garota. pai que contratou. Então, até onde eu li, tá isso aí. Tem algumas teorias. Já percebi que, assim, ele está lá, ele gosta do trabalho que ele faz, mas ele não está lá por vocação. Uhum. Aparentemente, ele está lá para fugir do que aconteceu lá com a noiva dele, que ele era noivo. Então, aparentemente, ele está lá por algo que aconteceu. Não sei ainda. Nessa parte que você tá assim, você já fica especulando. Eu crio muita teoria. É. Eu crio Aí não dá muito. vontade de acabar rápido, querer ler? Como que é que você controla? É. Dá vontade. Geralmente eu leio de 3 a 4 livros ao mesmo tempo. Ah, é? E como que Sim, para mim concilia? conseguir render o Ah, que eu preciso ler por mês. Porque eu aham. preciso eu tenho uma rotina toda organizada, senão eu não Você é consigo. organizado? Muito. A minha rotina, se eu vou te falar, você vai falar assim, nossa, que chatice. Mas é o único jeito que eu tenho para me conseguir conciliar tudo. Porque sou mãe, sou esposa, trabalho Você tem fora, trabalho fixo também, né? tenho trabalho fixo. Você é Então, gerente, você é líder do seu setor, não sim, é? da parte de cobrança. Cobrança. Sim. Então eu preciso organizar, senão a vida não vai. Como é que é? Você trabalha de que hora a que hora do seu Das trabalho? 9 às 6. Aí depois você Aí começa. depois eu vou ser mãe, vou ser esposa, dona de casa e você a Vanessa que gosta de ler. Então eu Uhum. não durmo antes da meia-noite. Todo Hum. dia. Eu acordo 6 horas para levar meu filho para a escola e começar o dia. Então, Uhum. antes da meia-noite, eu não durmo, porque senão eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Seu menino tá com quantos anos? Vai fazer 12. Você passou um perrenguinho também, né? Não Passei. pode falar sobre isso, não. Posso, claro. Como foi com ele? Tinha uns 8 anos? Não, ele nasceu já com problema de coração. Uhum. E desde o início a gente começou a fazer tratamento em Ribeirão, a gente ia várias vezes. Só que desde quando eu fui a primeira vez, a médica já deixou claro, falou, o caso dele só tem duas soluções. Ou você tem muita fé e Deus te dá esse milagre, ou ele vai ter que passar por cirurgia. E aí, Ou milagre ou cirurgia. ou milagre ou cirurgia, não tinha opção. E aí a gente foi fazendo um acompanhamento, tudo. Aí quando foi para ele fazer, quando ele fez 8 anos, ela na consulta falou, não tem como esperar.
precisa fazer. Eu já vim Com embora 8 anos. com 8 anos. Uhum. Aí eu vim embora desesperada, já chorando o caminho inteiro. E aí vim conversando com Deus. Pode falar essa parte? Opa, se você tá à vontade, a gente Ah, precisa. Vamos. E aí eu vim conversando com Deus, porque por mais que eu soubesse que ele teria que fazer a cirurgia, eu não estava preparada para a cirurgia. E aí eu falei com Deus, falei que se fosse aquele fosse o momento que era para Deus abrir as portas para realmente ele fazer e acalmar meu coração. Uhum. E aí entrou a pandemia. Nossa, foi nessa época? Foi na época da pandemia. Aí a médica entrou em contato e falou: não, pandemia não tem, a situação já está tensa, eu não posso enfiar ele num centro cirúrgico. Vamos esperar. Aí esperamos 2 anos. 2 anos, 2 anos com o coração na mão, com aquela agonia, aquele medo, porque se ele não fizesse a cirurgia, futuramente ele ia precisar de um transplante de coração e de pulmão. Nossa, Não é só de pulmão um. também? Sim, dos dois, porque o coração dele trabalha errado, então o pulmão dele ficava sempre encharcado. Então por isso que ele ficava sempre doente, era aquela luta. E aí passou os 2 anos e a gente falou, não, agora vamos fazer. Aí fomos, fizemos tudo que tinha que fazer, ficamos 10 dias na UTI lá, em Ribeirão, mas graças a Deus deu tudo certo. Bom demais, eu lembro desse perrengue aí. Nossa, eu mas falo até assim que eu não tenho coração para isso, mas não, meu Deus. Mas Deus dá força, né, Vanessa? Só Deus que dá força para isso. Como que foi você conviver desde o início, assim, sabendo... Tinha diagnóstico quando ele era novinho? Marcelo, Era um diagnóstico, não? Sim, na primeira vez, quando ele tinha 10 dias de nascido, eu voltei com ele na pediatra. E aí ela, assim, viu uma coisa diferente, ela falou, vou te marcar um ecocardiograma, você vai, porque eu tô vendo algo aqui no coração dele, não tá certo. E eu fui fazer esse eco, ele tinha 12 dias de nascido. 12 dias? 12 dias. Ele já era prematuro, porque ele nasceu antes do tempo. E aí, quando eu cheguei para fazer esse eco, o médico falou assim, fazendo o exame, ele falou assim, seu filho não vai sobreviver. Ah, nossa senhora. Ele tem uma doença raríssima e ele não vai sobreviver. E aquilo, mãe de primeira viagem, sozinha ali com ele, eu já fiquei desesperada. Já voltei lá na médica na hora, ela, não, calma, conheço uma médica em Ribeirão, ela mesma pegou o celular na minha frente, ligou ela mesma para conseguir essa consulta, e esse médico que fez esse exame, ele me ligou 2 vezes depois para saber se o Pedro estava vivo. Sério? Ele me apavorou. Ele ligava, perguntava como que era a respiração. Quantos dias ele tinha, mais ou menos? No primeiro exame, 12 dias. Mas quando esse médico mesmo que viu, que falou nisso? Isso, esse mesmo. Aí eu acho que ele ficou tão impressionado com a situação ali que ele me ligou mais 2 vezes para saber. Ele não falou diretamente, estou te ligando para saber se seu filho está vivo, né? Ele me ligou 2 vezes, depois eu não atendi mais. Que eu falei assim, eu já tô desesperada. E aí ainda me fazendo isso comigo. E aí essa médica conseguiu a consulta com a médica em Ribeirão. É muito difícil. Até hoje, para mim conseguir uma consulta com ele, eu tenho que marcar 2 meses antes, mesmo ele sendo paciente. E aí ela conseguiu, a gente foi. Aí contei para ela que eu tava muito apavorada. Porque eu ia dormir esperando acordar no outro dia e não ter ele mais, pelo que ele falou, Qual né? jeito que falava, sim, né? Só que aí, assim, ela me deu um tratamento de choque também quando eu cheguei lá. Que eu falei, ela falou assim, eu quero que você refaça os exames com médicos da minha confiança. Certo. Aí eu dei uma surtada com ela, falei, mas já faz um tempo que eu tô esperando, eu preciso saber o que ele tem, eu não consigo mais conviver com isso. Aí ela foi curta e grossa, falou, ou você faz o que eu tô te pedindo, ou eu não vou pegar ele como paciente. E aí você não tem para onde correr, né? E aí fiz, ela é uma ótima médica, acompanha ele desde 20 dias de nascidos. Nossa. E faz 12 anos que ele vai. Aí fez a cirurgia, mas a gente ainda tem um tempo ainda para fazer o acompanhamento, mas graças né? a Deus. Aí agora eu vou só uma vez por ano. Aí graças a Deus tá tudo bem, a recuperação dele me surpreendeu muito. Não esperava, achei que fosse mais trabalhoso, mas foi tudo tranquilo, graças a Deus. E ele gosta de leitura também? Gosta de leitura, ele me acompanha muito. Eu costumo ler e ir contando as histórias para ele e ele cria as teorias junto comigo. O que você acha? Eu vou incentivando ele. O que você acha que está acontecendo? Quem você acha que é o culpado? Claro que eu falo numa linguagem que ele entenda, né? E aí ele me acompanha muito. Ele não gosta muito de romance. Quando é romance, ele revira o olho, não gosta. Agora, suspense, fantasia, essas coisas, ele gosta. Você gosta de filme também, Vanessa, não?
Já gostei mais. Hoje em dia é muito raro. Eu só assisto quando é um livro que eu li e saiu a adaptação. Aí Aham. eu assisto, mas fora Porque parece que isso, quem lê ou quem assiste filme, parece que ou é filme ou é leitura. É mais ou menos assim, não? Ou tem gente que gosta? É, eu acho que tem gente que gosta dos dos dois, dois, é. Aham. mas eu não faço parte desse time, não. Eu sou mais do time do livro. Uhum. Tanto é que eu não assisto série, Não porque assiste, não. eu não tenho tempo para assistir série, Aham. porque eu sei que série vicia. Vicia. E eu não tenho tempo para ficar ter mais um vício sem Série ser o boa, livro. vicia, né? É, então eu não tenho tempo para Uhum. viciar em mais alguma coisa, porque os Uhum. livros já tomam muito do meu tempo. Então eu evito, não assisto série, não assisto filme, televisão não assisto, muito raro. Então eu sou mais dos livros. Televisão, faz muito tempo que eu não assisto também. Ô, Vanessa, você é nascida e criada em Em Ituverava mesmo, Tuverava, é? Você tem sim. irmão, irmã, Tem não? 2 irmãos. Não, Uhum. 3 irmãos. Uhum. Melhor essa parte aí, Marcelo. Tem 2 irmãos e uma irmã por parte de pai. Uhum. Nós somos em 3, mas nenhum gosta de Não, ler. é difícil. Só eu. Então, mas então quem te apresentou a leitura foi essa amiga. Em casa Essa não teve amiga, nada. nunca tive Como é que você era ninguém. boa aluna, não? Como que Sempre fui. é? Eu sempre fui. Eu conversava muito na sala de aula, Faz parte. mas com nota, assim, nunca dei trabalho, nada. Sempre fui boa aluna. Aí essa amiga sua te apresentou, vocês iam em biblioteca ler. Aí o Passava a tarde inteira na biblioteca lá que de vocês liam nessa Tuverava. época aí? A série Vagalume, a gente lia muito, que na época a gente nem lia romance, a gente lia Aham. suspense, aquelas coisas, O Tesouro da Ilha Perdida, esses livros Uhum. assim. Aí quando a gente acabava de ler tudo, a gente repetia, relia os que a gente tinha mais gostado e assim ia. Legal. Você fez até o terceiro colegial? Chegou pra Eu cursar, não? fiz magistério na Ah, época, você fez só que eu magistério. não exerço não. Mas, Preferi não exercer. é, mas você fez pensando em exercer, não? Fiz pensando em exercer, mas aí no caminho eu desisti. Falei, não é pra mim. É. Aham, e fiz a prova final, fiz tudo Uhum. certinho, mas Mas não aí é pra mim preferi porque no sala de aula, sala de criança, é aula, isso? não é pra mim. No exame final, eu Aham. lembro na minha época, hoje em dia eu não sei como que é, né? Uhum. A prova final era você preparar uma aula, aí você pegava uma sala De verdade? de verdade, a Aham. professora sentava lá no fundo e ia assistir a aula que você ia dar. Que idade que eram os alunos, só pra eu ter noção? 8, 9 anos, os meninos não Meninada paravam mesmo. Nossa, até quieto. hoje é pior, né? Ah. E aí eu falei, não é pra mim isso aqui não, aquela loucura, aqueles meninos correndo e pra lá e pra cá. Eu falei, não quero não, vou pegar meu diploma aqui, tchau, obrigado. E nunca mais. E agora o seu trabalho lá, você faz parte do setor de cobrança, De né? cobrança, já Você que lidera lá, eu que Vanessa? lidero lá. Como é que é trabalhar nisso aí? A gente já faz 24 anos. Mas 24 anos você tá no Grupo Ao Barulho trabalhando nisso. 24 anos, né? Comecei. Nossa, muito Eu tempo, gente. trabalhei uns 6 meses ali de vendedora, que também não é pra mim. Depois eu fui pro caixa, e o caixa, o crediário engloba isso, né? Você 24 faz anos, 24 anos. Ah, e aí no A caixa vida você falou. passou. Aham. E aí no caixa tem, né, essa área da Crediário, aham. cobrança toda. E depois eles montaram a central. E aí eu fui para liderar a central. Foi bem difícil no começo, mas aí Mas seus agora resultados eram os melhores também, assim, em termos de Era. era. Quando eu peguei, assim, porque antes de mim tinha uma outra pessoa, eles montaram, tinha uma outra pessoa, e aí quando eu entrei, os resultados foram Se melhorando. chegar no cliente, você não pagar, vou te bater. Como é que você... Não pode, né? A vontade é grande, mas não pode. Hoje em dia você tem que saber como que fala Sempre, as né? pessoas. Mas só que eu acho que eu vim falando isso no carro, que antigamente parece que a gente tinha mais liberdade para falar com o Aham. cliente. Ah, Hoje mas em também. dia tá muito mudado. Qualquer coisinha que você fala já estressa, já leva para Uhum. outro lado. Às vezes a gente nem foi grosso nem nada, mas não Já sei, tá às vezes estressado. pega a pessoa estressada por algum outro motivo e ele desconta na gente. Então é 24 anos aí, Nossa. liderando esse tanto de gente. Essa geração, o seu menino fica muito celular também, não? Como é que é? Porque ele Fica tem 12 anos, você falou, vai né? fazer 12. É. Não tem jeito. Não tem, eu vejo Não que tem. você viveu. Quando era menor, infelizmente, ou você dava alguma coisa para entreter, ou você não tinha como fazer nada em casa. Então o celular era opção. Mas assim, eu tento dosar.
né? Deixo ele usar ali um tempo, mas tem que ter um tempo para leitura, tem que fazer outras A leitura você coisas. faz, então você põe essas Ah, disciplinas tem também. que estar, sim, porque senão não cria aquele hábito. E a gente tem que ter o hábito, né? Que a leitura é uma coisa que você tem que fazer todo santo dia, senão você nunca vai criar aquele hábito ali. Se você ler hoje, deixar 2, 3 dias sem ler, você já vai, a vida vai te ocupando com outras coisas e aquilo ali vai deixando de ficar. lado. Então, leitura é hábito. Mas aí gera, é um hábito que gera prazer também, né? Muito, muito. Muito prazer. É assim, você distrai, né? Às vezes você chega cansado, essa cabeça pesada, porque é muita coisa. E aí você vai ler, você esquece dos problemas ali. Você vai focar no problema do personagem, que você não tem nada a ver com você. É melhor do que assistir novela, gente, né? Se pudesse fazer o povo falar, vamos trocar isso muito. por novela, que é Não muito é? melhor. Também concordo, muito melhor. Você falou pra mim, você não gosta de ler livro de autoajuda. O que te incomoda nesses livros, nesses autores? Ai, Ou é a mas parada que você não... é a parada que eu não sou muito. Eu não consigo, me dá um sono. Sinceramente, me dá sono. E eu, assim, eu já passei uma noite inteira acordada lendo um livro, amanheci o dia lendo, já fiz isso várias vezes. Agora eu costumo brincar que eu já tô velha, eu não dou conta mais disso. Mas já perdi as contas de quantas vezes virei a noite lendo. Mas o autoajuda é uma coisa que eu começo a ler, Se dá sono. me dá um sono, eu não consigo concentrar naquilo ali. Então tem que ser um livro assim muito, não sei, muito top para me prender. É porque a história, né, é diferente, né? A gente começa a ler Se tiver ali, não tiver um diálogo, alguma coisa para envolver. Falar em diálogo, filosofia, você não lê, não. Nunca leu nada de Platão, Não, assim, não. Legal também, porque tem uns Não. negócios que Interessante, né? Assim, tem livros que tem autor que insere essa parte, faz muita referência a essas coisas, né? A clássicos, a filosofia. Então a gente acaba aprendendo um pouco ali e lendo também. Mas o livro só disso, não. Não. Que dos clássicos, o que é o top 5 seu? O que você acha? É muito, não sei, não sabe, não não. sei te falar, não. Faz muito tempo que eu não leio clássico. Faz muito tempo. Eu tento, ultimamente, eu leio só os atuais mesmo. Mas o último que eu li foi O Morro dos Ventos Uivantes. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Pra mim, aqueles personagens tudo louco, tinha que prender eles no hospício e deixar eles lá. O último clássico que eu li foi eles. A da Agatha Christie também já li vários, mas eu leio pouco clássico. O meu trabalho é mais... É porque é lançamento, tipo mais assim... lançamento, mais atual. Você vê que a gente vivia numa bolha, por exemplo, não vive o mundo que você vive, a gente até esquece e nem sabe que tem autores escrevendo e lançando todo... Né? Tem autor que lança 2 livros no mês. Olha aí. E para lançar o livro tem todo um trabalho ali por trás. Né? Você tem que fazer a diagramação, tem que fazer a revisão. Porque eu sou o tipo de leitora que se o livro não estiver bem revisado, eu já não leio mais nada daquele autor. Porque na minha cabeça ele não teve aquele cuidado de entregar um trabalho bom. Revisão eu acho que é o mínimo. Você já fez revisão para alguém? Não. Não, mas eu trabalho como leitora beta. Também. Beta é o quê? A primeira? A leitora beta é assim, o autor vai escrevendo, vai mandando os capítulos, aí eu vou lendo e vou posicionando ele, se tá bom, se não tá, se muda aqui, se muda ali, vou dando as minhas opiniões, né, e... Vanessa, mas esse trabalho ocupa tempo, né? Ocupa, por isso que eu te falei, tem que ter uma rotina e uma organização, porque senão... tem que ter gestão de tempo aí no caso. Sim, eu tenho uma rotina regrada. Se você me falar assim pra mim hoje, ó, vamos no aniversário de tal pessoa, primeiro eu vou olhar pra ver como que tá as coisas que eu preciso. Se tá tudo adiantado, beleza, eu vou, senão eu não vou. Porque eu tenho responsabilidade pra cumprir. Então eu abro mão de muita coisa, mas eu gosto. Quando você faz esse trabalho de beta aí você, na hora que o livro sai, você já sabe tudo. Já sei tudo. Já sei tudo. E é gratificante. Geralmente os autores colocam um agradecimento no final do livro, colocam o nome da gente. Tem vários livros que eu já fiz esse tipo de trabalho que na orelha da edição física tem trechos do meu texto, do que eu achei. Então, você pegar ali um livro que vai rodar o mundo, com o seu nome ali na capa, que, sabe lá, milhares de pessoas vai ler aquilo ali,
dá um quentinho no coração, E entendeu? eterniza, né? Querendo ou não, Sim. fica ali. Fica ali para A obra sempre. fala, aham. Sim. Então, é uma coisa que eu gosto muito Que e legal. faço muito. Hoje em dia, não, eu faço mais para autores mais amigos. Não pego, já fiz muito. O que é amigos? Já virou uma amizade, assim? Vira Que vira legal. muita amizade, muita amizade. Tem autores assim que faz parte da minha vida, é normal, Aham. sabe? Só mora longe. Só mora longe. Vocês sempre conversam no celular? Como é que é? No Assim? WhatsApp. WhatsApp. Geralmente tem grupo, né? Igual leitoras betas, tem autor que tem mais de uma leitora beta. Então ele faz um grupo, as leitoras betas ficam lá, ele, e a gente conversa ali. Então acaba que você vai estreitando os laços, né? Uhum. Então acaba que fica amigo, você participa da vida da pessoa e ela participa da gente, da vida da gente. Quantos autores hoje, assim, que é hoje que toma conta do mercado, assim, os top hoje? Você sabe falar isso, não? Vixe, tem tantos. Tem Tem muitos, tantos. são muitos. Sim, tem muitos conhecidos. É que eu falo assim, a gente que tá ali dentro, fica difícil de te falar, porque você tá são no meio, tantos. né? Muito, pra você é muitos É ali, né? muitos para citar. Uhum. Tem muitos autores. E esse negócio de e-book, essas coisas, isso não pega pro seu leitor igual você, não. Eu leio mais e-book hoje em dia. E-book? É. Eu leio mais porque o Kindle, ele te facilita muito, ele é muito prático, Uhum. né? Onde você vai, você leva ele é levinho. Então, hoje em dia, Que é o Kindle é um simplificando, é um tablet específico só para tipo leitura. livro, né? Desculpa te cortar, mas e aí, o que você estava falando? Específico só para leitura. Uhum. Ali você pode aumentar a fonte do tamanho que você quer, você pode ler no escuro. É super confortável e prático para ler. E eu acho que a leitura rende mais do que o livro físico. É mesmo? Sim. Hoje em dia eu faço assim, eu quero um livro. Uhum. Eu olho lá, se ele tem o físico e tem o e-book, eu quero o físico na minha estante. Eu tenho mais de 600 livros Certo. Uhum. em casa. Se eu quero ele na minha estante, eu vou comprar o físico e o e-book, e vou ler no Kindle. Você lê no e-book? Lê no e-book. É muito raro eu ler em físico. Eu só leio em físico quando a editora me manda e não tem o e-book para eu comprar. Aí eu leio no físico, aí eu demoro mais. Por causa da luz também? Deve ajudar até Porque nisso, o Kindle eu leio, às vezes, com a luz apagada, eu leio até tarde. O livro físico não tem jeito. Eu não conheço o Kindle. O que é isso? É um tipo um Quer que eu tablet, você pego, falou? você vê? Eu quero, cadê? Tá aí? Tá. Eu não saio sem ele, não. A Vanessa estava me mostrando o Kindle, que chama? É o Kindle. Pessoal, isso aqui, ó, é tipo um tablet, mas ele é próprio para livro, né, Vanessa? Só para livros. Tem as fontes, os negocinhos que você pode escolher aqui, né? Pode aumentar o tamanho da letra. Se você comprar um desse aqui, meu amigo, você vai voltar a ler muito, viu? Porque vale a pena, né? Porque você não precisa ficar até abajur do lado de noite, ele né? Você pode ler no escuro, que ele tem a luz embutida, né? E você pode carregar ele por todo lado. Olha o tanto que ele é levinho. E aqui você falou que tem quantos livros? Eu tenho mais de 3 mil livros. 3 mil livros no negocinho desse aqui. Mais de 3 mil. Melhor do que ficar passando no TikTok assim, gente. Se comprar um negocinho desse aqui e começar a ter leitura. A bateria dele dura 10 dias no mínimo. 10 dias? 10 dias. Eu vou falar pra minha esposa me dar um desse de presente amanhã. Porque pede mesmo, porque você nunca mais você vai ficar sem. Se você me encontrar em qualquer lugar do mundo, ele vai estar na minha bolsa. Que legal. Eu não saio sem ele. Qualquer minutinho que eu tenho ali livre, eu tô lendo. Como que você compra o livro, o e-book, e aí como que baixa Você cria a conta na Amazon, e aí na hora que você compra lá, ele já vai direto aí. Leitor e Kindle é impossível, tem que ter uma conta na Amazon. E aí, a hora que você compra lá, ele já vai direto aí. Aí ele baixa, que você quer ligar na internet, então. Você liga no computador. Se você baixar o livro... Depois você pode desligar o Wi-Fi normal, que você vai ler normal. Que legal. Você só precisa baixar. Deixa eu te falar, aí, a luz aqui aumenta também? Se eu quiser Sim, aí você pode colocar mais claro, mais escuro. Também. Você pode regular tudo do jeito que você for confortável. Que legal. E que tipo aí, como que é... Eu não imaginava que você achava que tinha que ler num tablet. Isso aqui é muito prático. Aqui, ó, aqui é minha biblioteca. Se você for
subindo aí, é igual É o celular. é preto e branco mesmo? Não? Preto e branco. Mas se você baixar o aplicativo no seu celular, o aplicativo do Kindle, aí é tudo colorido. Capa, essas coisas. Você pode ler pelo celular também. Isso aqui é tudo os livros, Vanessa? Sim. Aí vamos supor que você tem um arquivo que você precisa estudar. Você pode enviar aí e ler por aí, que é mais confortável também. É bem melhor do que ler no celular, né? É. Nem compara. É prático e você lê. Eu acho que a leitura rende demais. Que legal. Isso aqui você já leu tudo, não? Ah, não. Não, tem muita coisa aqui. É que isso aqui acontece, tem um trabalho que eles, todo dia tem muitos livros gratuitos. E aí a gente fala, nossa, muito, milhares de livros gratuitos. No começo do mês, em agosto, teve uma ação que foi nacional, que é o Divulga Nacional. Mais de 5.000 autores colocaram seus livros gratuitos. E aí foi um evento, tinha mais de 5.000 livros grátis. Você baixa lá e deixa aí, uma hora você lê. Então eu sou dessa, eu olho lá e falo, uma hora eu vou ler, vou baixar e deixa aí, vai baixando. Vou começar a participar dessa bolha sua. Se eu comprar um negocinho desse, você tá doido. É bom demais, sou suspeita para falar, mas é bom demais. Eu sempre gostei de leitura, sempre. Mas eu vou te falar, eu não sabia, que eu quando era mais novo eu lia mais. E o que fez eu parar de ler sem eu saber era porque eu não usava o óculos. Aí eu fui afastando, não gostava muito, incomodava, já tinha que fazer muita força, mas eu não sabia que era minhas vistas. Não aceitava, eu achava que minha vista era boa. Estigmatismo e hipermetropia. Agora você tirou a base. Também tem. Não é? Você fica tudo embaçado. Sim. Mas a leitura, acho que gente que gosta muito de filme, de viajar, não tem coisa melhor do que ler. Não tem coisa melhor. Eu falo assim, a gente tem que criar o hábito, porque a leitura, ela melhora muito seu vocabulário, a sua escrita, ela ativa a sua criatividade, sabe? Então, assim, só tem benefícios, não tem nada de ruim. É verdade. Então, a gente tem que criar o hábito de ler. Você falou a verdade. A comunicação é outra. Né? Nossa, totalmente outra. Você fala muito melhor, você escreve muito melhor. Quando eu comecei a página, o meu medo era esse. Falei, meu Deus, como que eu vou escrever? Eu não sei escrever. Né? Sei escrever, mas não de um jeito que vai prender o leitor a ler aquilo ali, o meu seguidor a ler. E aí a gente vai aprendendo. Eu fui estudando, fui vendo como que era ali aquela bolha e fui aprendendo. Mas as leituras sem você perceber. Você vai aprendendo, né? Muita coisa. Às vezes surge uma palavra assim, eu falo, meu Deus, que palavra que é essa? Isso existe? Aí eu vou no Google e pesquiso, vejo o que é o significado, aí eu volto lá no livro para entender aquele significado que eu vi naquele contexto que eu estou lendo. Então é onde você vai aprendendo. Rapaz, é muito bom, né? Se eu pudesse... É que sabe o que acontece? Hoje em dia, Marcelo, as redes sociais ocupam muito tempo da gente. Sim. Eu falo assim que a rede social é bom e é ruim. Você tem que saber usar ela. Então, hoje em dia, as pessoas passam muito tempo em rede social. E aí você ouve assim, nossa, o tempo está voando. Não é que o tempo está voando, é que a gente fica muito tempo preso no celular. Celular, quando eu vou ler, é a primeira coisa que eu ponho bem longe de mim. Eu não fico perto do celular. Final de semana você não fala comigo, é muito difícil eu responder um WhatsApp. Eu costumo, todo mundo que convive comigo já sabe. Eu dou uma olhadinha na barra lá, se está todo mundo vivo, se está todo mundo bem, eu só vou responder na segunda-feira. Eu não respondo. Mas você aproveita o fim de semana para ler, Vanessa? Ou você faz mais coisas assim? Faço mais coisas, cuido de casa. O Pedro é coroinha na igreja, então eu carrego ele para lá e para cá. Então, eu faço, por isso que eu tenho uma rotina organizada. Cuida de casa, deve cuidar todo dia, né? Porque não todo tem jeito, dia, né? mas aí final de semana a gente dá aquela geral para aguentar a semana. Sim. Então, eu faço tudo. Aí eu programo os conteúdos que eu vou postar durante a semana, eu tenho que fazer tudo no final de semana. Eu vou colocar aí embaixo aí pro pessoal visitar a página da Vanessa, que às vezes até cria coragem de começar a criar esse hábito, né? Que eu comecei a te acompanhar uns tempos pra cá também, e eu vi que é um outro mundo mesmo, gente. A gente, né? Tudo é onde quando a gente entra dentro daquela bolha, a gente vê que aquele mundo existe. Agora eu vou te falar, se as pessoas tiverem um negocinho desse aqui e um celular para ficar vendo só porcariada, sem conteúdo nenhum, e a possibilidade de ter um crescimento. Eu não sabia disso aqui, eu achava que era um tablet. Eu estava lendo, eu gosto de ler também Provérbios, a Bíblia, e eu estava no celular. É triste, viu, ler no celular. No celular é horrível, eu li muito tempo. Eu falo que esse aí foi a melhor aquisição que eu já fiz na vida. Que legal, viu?
E tem tamanho, todo tamanho não? Ou é Não, tudo padrão? Esse é o padrão. Esse não? é o padrão. Que Tem um legal. outro que é mais caro, que é a prova d'água. Mas Mas é eu tô padrão. muito felizinha com esse Aham, aqui. não vai ler da Eu não piscina vou também mergulhar, não é? Então, esse aqui Tipo, a de satisfaz. chuveiro lendo também Sim. não. Então, eu tô muito feliz. Esse é meu segundo, na verdade. O primeiro que eu tive por uns 4 anos. Aí Então- ele deu um defeito. Depois de 4 anos. Mas você acredita que aí eu entrei em contato com a Amazon, que é a que criou? Vende- ah. Eles me deram um vale de R$ 200, porque não tinha como atualizar, não tinha como resolver o problema. Eles me deram um vale de R$ 200 e eu paguei 100 e pouco de diferença e peguei Que um legal. novo. Deixa eu te falar, mas então isso aqui é um produto da Amazon? Isso. Ah, exclusivo? É exclusivo. Igual o da Apple lá, tipo assim. Isso. Então não tem outro. Ah, que legal. É exclusivo. Eu não vivo sem isso. Onde você me vê, você vai estar com Mas ele. é muito bom. Dá pra gente ver que é um. A leitura fica mais fácil. Não E sei se é porque rende eu tenho muito problema de mais, vista. viu, Eu Marcelo? acredito. Rende muito mais do que o livro físico. Porque tem livro físico que a fonte é muito pequenininha. A gente que já tem um pouco de dificuldade para enxergar, você vai demorar mais. Aham. Então, aqui você aumenta o tamanho que está confortável para você e você lê que Controla nem a vê. luz também, né? Você controla tudo do jeito que você quiser. Ô, Vanessa, vamos indicar aí uns 5 livros pro pessoal aí, que eu vou colocar a capa deles aí embaixo aí, que você me manda a capa depois. 5 Que livros? assim, 3 livros, 3 top que vai prender eles na leitura. Olha, vou indicar um que é com Viagem no Tempo. Você já me manda a capa E daí, é- tá? te Opa, mando. Viagem, E é um romance histórico que se passa em outro século. Que legal, eu gosto disso. Nossa, eu sou apaixonada nesse livro, que é O que o Vento Sussurra. O que o vento sussurra. Eu chorei uns 4 dias com esse livro. Depois eu Legal. terminei de ler. E aí, às vezes, eu trabalhando, eu lembrava, eu chorava. De tanto que esse livro Que legal. me tocou. Nossa, calma, Marcelo. porque lê tanto, eu sei como que é. Igual pedir- Muitos, Aham. Muitos. Ai, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pode fazer uma colinha? Ah, pode. E você vai me passar a capinha desse também. Vou indicar um de fantasia, que é uma das séries mais bem construídas que eu já li. Ela é um fenômeno mundial, que é Trono de Vidro, que é uma série com 8 livros. E 8 livros gigantescos, mas que você lê assim, sem perceber. Porque é bom. Ah, muito Então, bom. vou deixar aí a fotinha dele Depois também, eu você te me mando manda. o Trono de Vidro. Aham. E eu vou indicar A Mulher na Escuridão, que é do Charles Donleia. Esse é um suspense. Suspense. Muito interessante. A personagem autista. É um dos meus favoritos dele. Você traz, tá, a capinha tá aí também, né? Depois você me lembra quais são que eu estou Aham. indicando, que eu te mando. Aham. Ah, os 3 são muitos. Tá ótimo, os Se você três. falar Deixa eu aqui... te falar, esse que você tava lendo lá, que eu tava te acompanhando lá, como que chama ele? É de passar, Celso? Me deu curiosidade de ler esse livro. Eu também, não você- terminei ele. Aham. Hoje eu termino de postar a última parte, Aham. porque geralmente lá eu posto até 50%. Porque a minha sim. intenção É é fazer com deixar o leitor Mas eu vou te curioso para falar, ir o baixar. que eu ia te falar, o que você postou, eu fiquei curioso. Falei, agora eu quero saber dessa história. aqui, gente. Chama. Não, o que teve de gente me respondendo que precisa saber, chama Amor Furtivo. Amor Furtivo. Ele foi fácil, lançado agora. Compra na Amazon também? Na É assim, Amazon, né? se eu não me engano, é R$1,99 ou R$3,99. É baratinho Os e-books é demais. tudo nessa É, faixa de é preço, barato, é né? baratinho. Aham. E ele tem acho que 400 páginas. E eu tô bem curiosa para saber o que vai acontecer, porque vai dar ruim para todo mundo naquela É história. legal demais, né? É uma história diferente, Aham. né? E aí o pessoal fala, mas como assim um padre, meu Deus, e volta aqui para contar o resto. E aí na hora que eu termino, eles me xingam porque quer que eu conte o resto, mas eu não posso contar o resto. A pessoa tem que ler para Tem que descobrir, ler, não é? né? Aham. Então hoje eu posto a última parte, mas eu não terminei de Legal. ler ele ainda É não. bom demais. Mas assim, eu acho que é importante a gente frisar em criar o hábito Sim. de leitura, criar uma rotina. O TikTok eu nem tenho no meu celular, porque é uma coisa que distrai totalmente. No começo, quando lançou, eu até baixei, mas aí eu comecei a perceber que eu passava horas e horas. Eu falei, não, eu tô perdendo muito tempo, isso aqui não está me agregando em nada. Não acaba, né? Você fica fazendo assim, não Você acaba. fica, o Pedro sentava eu e o Pedro e a gente ficava rindo horas daquilo ali. E aí eu falei, gente, eu tô perdendo muito tempo com isso. Excluí, só. não tenho aplicativo. É criar o hábito. A gente tem que pôr como prioridade. A gente tem tanta prioridade na vida e coisas que vai trazer crescimento, a gente acaba que não cria pra gente, né?
sei lá, coloco uma meta. Quando eu comecei, eu tinha uma meta. De quê? De Quantos ler livros? 30 páginas por dia. Era a Olha, minha 30 meta. páginas por dia, 10 dias, dá 300 páginas. Já deu um livro bom, E aí, o né, que Vanessa? acontece? No começo, eu ficava naquela obrigação. Aham. Nossa, 30 páginas, eu tenho que ler minhas 30 páginas. E aquilo ali foi me ajudando, porque no começo começou tinha que com uma cumprir, né? que eu tinha que cumprir. Aham. E aí depois eu começava a ler, chegava a 30 páginas, mas eu queria saber o que era no próximo capítulo. Aí você já e tá- aí já você começou a envolver. já vai envolvendo e acabou que vai aumentando. Mas essa 30 páginas é uma coisa que eu costumo indicar para todo mundo. Hoje em dia eu não vou dormir se eu não ler no mínimo 30 páginas. que legal. A não ser que eu esteja morrendo, muito doente, alguma coisa gravíssima. Mas eu não durmo sem ler no mínimo 30 páginas. Eu te pedi esses livros assim pra você indicar justamente por isso, que às vezes a pessoa vai começar a querer criar o hábito e vai lá e pega um trem que não é envolvente, né? Se a gente tem uma indicação boa... É igual assim, lá na minha página tem, Então, tá tem aí, mais eu de vou colocar 7 isso. anos de indicação. Aham, isso Então, que é bom. todo dia eu posto todo dia. Aham. Então, tem muito livro. Aí é difícil de falar só 2 ou 3 ou 5. Então, a pessoa acompanhando, ela vai ver lá as várias indicações. Eu vou deixar aí embaixo aí um punhado de vezes aí o arroba da Vanessa, que não é nem Vanessa, é Entre Livros e Filhos. E filho, Entre underline. livros e filhos. Underline, Entre livros e underline filho. Tá escrito aí embaixo. E é Isso. muito legal, gente, porque eu comecei a seguir ela há pouco tempo, aí eu não parava. Fica igual aquele negócio de primeiro capítulo, segundo capítulo de novela, você quer saber. Você quer saber aí o você resto. nunca fala o fim, né? Se quiser, você vai ler, né? A não ser que o autor me contrata para Aham. fazer o 100% Já da leitura. aconteceu? Já, mas é pouco. Eu, particularmente, eu evito até pegar esse tipo de trabalho. Porque se eu estou contando tudo ali, não tem por que a pessoa baixar o livro para ler. Ela já vai verdade. saber a história toda. Então, eu prefiro, lógico, se o autor quiser me pagar, eu vou fazer. Mas eu prefiro ler até 50%, matar todo Você mundo tá de raiva e induzindo os- fazer. ué. Aí comprar, do que ler o livro completo. E dá um trabalho também, né? Para gravar, porque eu vou lendo, vou gravando, depois tem que editar. Eu ia falar, você não faz meia boca, né? Seus vídeos. Mas eu sofri, viu, para aprender. É. Nossa, eu sou muito, muito ruim para essas coisas de tecnologia. E Mas aí, aprende, né, Vanessa? Quando na precisa, marra. né? E aí, na o que aconteceu? marra. O que você... Ué, eu não sabia usar aplicativo de nada, não sabia cortar vídeo, não sabia fazer nada. E só que aí foi mudando, o nicho foi mudando. Porque antigamente, lá atrás, há mais de 7 anos, não existia isso. Né, de vídeo. Antigamente postava lá um trecho, uma foto do livro, não tinha. Aí foi mudando, ou você acompanha ou você fica para trás. E aí eu comecei a ver vídeos para aprender, custei, mas aprendi. E pra você pôr a cara, igual você falou, antigamente Nossa, você custei. começou há 7 anos, né, Vanessa? Mais Quer dizer 7. que no começo era punha capa, alguma coisa. E quando você Não viu que punha a cara de jeito nenhum, como é que não foi você fazer isso aí? Marcelo, ou eu colocava a cara ou eu ia ficar esquecida. Mas foi uma luta, porque eu sou meio resistente com esse tipo de coisa. E dependendo do livro que a gente lê, eu falo, meu Deus, como que eu vou pôr a cara igual esse? Na hora que eu falei, se o Marcelo viu esses stories, depois Isso ficou legal eu falei, demais. como que eu vou encarar ele? Mas aí eu falei, gosto se disso. eu não fizer, eu vou perder meu espaço. Então eu tive que aprender. Nos primeiros saíram horríveis. Aí você vai fazendo, você vai pegando o melhorando, jeito, você né? vai pegando, né, vai aprendendo. E aí fui aprendendo. Mas eu vejo no seu Instagram, assim, extremamente profissional. É um Eu negócio tento fazer. mesmo, né? Virou um segundo Virou- trabalho. Virou um Uhum. segundo trabalho, né? Então eu tenho aquela assim, ó, a gente faz bem feito em tudo que a gente vai tenho esse fazer ou não problema faz. aí, eu falo que é um problema. É, Pra gente é um problema. É. Ou você faz bem feito, né? ou não Aí faz. Tem gente que chega em mim e fala, mas você não está satisfeito com nada? Eu falei, não é que não é ingratidão, é diferente você ser ingrato do que você ser insatisfeito. A insatisfação, que eu vejo que é essa insatisfação positiva, de sempre querer fazer melhor, porque vê que tem condição de ficar melhor, Sim, não é tem. isso? Uma resenha que eu vou postar, eu reescrevo ela no mínimo 10 vezes. Olha só mesmo. 10 vezes. O livro que eu postei hoje, você pode ter certeza que eu passei aí muitos dias escrevendo, aí eu enjoava daquilo ali, enjoava se eu cansava, tá caindo. Muito bem. Aí eu deixava ele lá descansando, ficava uns 2, 3 dias, depois eu voltava, e sempre tem alguma coisa para você mudar, para você melhorar no texto. Então eu reescrevo no mínimo 10 vezes.
tudo que eu vou postar. Legal. Mas então você não tem vontade, é porque é leitora, mas não tem vontade de escrever mesmo. Não é nem vontade, não é vontade não. Não, acho que eu não tenho nem tempo e nem muita criatividade para isso, porque você vai, quando você começa a ler muito, você fica crítico. Não é qualquer coisa que vai te convencer, te agradar, você começa a ver muito problema ali, coisas que o autor poderia ter melhorado. Então, eu acho que eu não tenho essa criatividade para escrever aqueles detalhes, para desenvolver aquele cenário, eu não sei. Ô, Vanessa, você já lê assim, você já faz uma leitura hoje normal, meio crítica já, sem querer. Não tem jeito. Não tem jeito. Então você já fica assim, Muita gente fica muito crítico. Às vezes eu converso com alguma das amigas e falo assim, gente, eu acho que eu ando muito chata para a leitura, porque nada está me agradando. Mas isso é bom, mas não é questão de não estar agradando, é que você vê ali, nossa, isso aqui poderia ter feito melhor, perdeu a oportunidade. E aí acaba que você fica meio... Nesse serviço de beta que você falou, pode orientar o autor nesse sentido? A gente deve. Deve, é para isso que o mas autor... isso é bom, então, pegar uma pessoa crítica e escrever nesse sentido. Sim, porque aí você vai ler, você vai comentar ali o que você sentiu da cena, se ficou cansativa, por exemplo, eu estou fazendo a leitura beta de que os capítulos ficaram enormes. E aí eu falei para ela, você quer matar seu leitor de tédio? Se você quiser, continua. Então, assim, a gente vai apontando aonde tem as falhas. E aí cabe ao autor acatar ou não. Tem autor que não aceita. E aí eu falo assim, para que ter leitor beta, então? Agora, mas assim, 90% dos autores que eu estou acostumada a trabalhar é super receptivo, se eles procuram super de já boa. É porque tem a cabeça aberta. Tem a cabeça aberta, aceita de boa. Às vezes tem uma autora que é muito interessante, às vezes a gente está conversando assim, nada a ver, assuntos da vida. Ela, nossa, gostei dessa frase, posso usar no meu livro? Que legal. E assim, sabe, vai surgindo ali. Mas a gente deve apontar ali o que precisa melhorar ou não. Aí vai do autor acatar. É bom demais. Ô, Vanessa, eu vou querer bater um papo mais com você também, dessas duas vezes, te chamar mais aqui. Pode ficar. Que eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou fazer uma segunda temporada comigo, sabe como? Eu vou começar a ler, vou comprar um negocinho desse aí. É Kindle, né? Kindle. E ele então é um produto exclusivo da Amazon. Isso. É eles que fabricam. Eles têm promoção sempre, Marcelo. Direto ele tem promoção. Acho que, se eu não me engano, ontem ele estava com um cupom de R$50 de desconto. Nossa. É que a gente acompanha muito, então você fica por dentro dos descontos. Mas divide até em 10 vezes. Olha que beleza. O valor não é desculpa, baixo. não, né? Não é desculpa. E você vai ver, se você comprar, o tanto que vai render a sua leitura. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Sabe o que eu vejo? A gente deita na cama. Ele desliga sozinho, se você dormir. Já aconteceu de eu dormir com ele lendo, às vezes cansaço. Ele desliga e olha, já desligou. Porque ele é muito. Você não precisa ficar, sei lá, você não precisa ligar um abajur para ler, quem tem problema. Ele já tem a luz e tudo. Não, você pode ler. Quantas vezes já virei a madrugada com ele, tudo escuro em casa. Olha que beleza. E lendo. Legal. Ô, Vanessa, eu quero te agradecer, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por você ter feito um trabalho aqui hoje de abrir a nossa mente, abrir a mente dos nossos ouvintes ali, para poder ter essa consciência de que para melhorar o vocabulário, melhorar a escrita, a fala, a comunicação, não tem nada melhor do que a leitura, né? Não tem. A leitura é a base. Tá vendo aí, pessoal? Então, eu quero te agradecer pelo convite. Falar de livros é uma coisa que eu amo, então sempre que você quiser, estou à disposição para a gente conversar. Leia aí uns livros para a gente debater sobre. Isso que eu vou fazer. Porque esse assunto é bom. Eu vou estar preparado para nós conversar sobre 3, 4 livros, alguma coisa. Isso. Nós dá uma olhada lá na página, ver qual que vai te interessar e aí a gente debate sobre. Então tá bom. Muito obrigado, viu, Vanessa? Que Deus abençoe você e sua família. Manda um abraço pro maridão, pro menino lá. Pode deixar. Tá, amém. Que abençoe nós todos. Obrigado pelo convite. E eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado por ter ficado conosco até agora aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo Metamorfose.